Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo nós vamos já usar o Windows Server 2025 e vamos subir um controlador de domínio completo. Tá? Para os próximos vídeos que eu pretendo lançar, é importante ter um AD, um servidor de controle de domínio plenamente configurado. Então este vídeo é exatamente para essa atividade. Ok? Então, dessa vez não tem teoria, bora direto para a mão na massa. Vamos subir um AD 2025. Estamos aqui então no meu Hyper-V, instalado em meu notebook, e vamos configurar o Windows Server que também já está instalado. Só para ilustração aqui, eu tenho outros vídeos no canal mostrando como instalar o Windows Server da melhor forma possível, né? Usando todas as boas práticas, e isso já foi feito. Então, se você ainda não instalou o seu, dá uma pausa nesse vídeo, dá uma olhada no meu canal ali e procure o vídeo que tem a instalação do Windows Server. Só lembrando, gente, eu também tenho alguns vídeos fazendo no Azure, tá? Montando toda a estrutura lá no Azure. Este aqui é específico para o Hyper-V que está instalado no meu notebook. Legal? Então vou conectar no meu servidor. Vou pegar aqui a tela inteira para um conforto operacional. Feito isso, digito a senha de laboratório. O Eduardo gosta muito da senha 123 mudar cifrão, só para laboratório, tá, gente? Por favor, nada de colocar essa senha no mundo real. Feito isso, nós vamos para a primeira configuração do servidor. Ele acabou de ser instalado, fiz os updates, está lindo, bonito, funcional. Venho para servidor local e aí eu preciso entender que a nomenclatura dele deve ser condizente com a máquina virtual. Então vamos clicar aqui no nome do computador. Vamos alterar o nome do computador. Eu vou colocar como SV, ou SRV, né? Traço AD, traço 01. Basicamente será este camaradinho aqui. Pressiono OK. Ele pedirá um reboot. E enquanto ele faz esse reboot, vamos pegar aqui. Eu vou fechar a minha tela de console e vou criar um comutador virtual para o laboratório. Como eu pretendo subir o AD e quem sabe futuramente DNS, DHCP, toda uma série de recursos, cluster, enfim, eu preciso garantir que ele não acabe influenciando na minha rede real. Hoje ele está conectado na minha rede aqui. Se eu tiver qualquer outro recurso, por exemplo, ele pode ser acessado ou fazer acesso ao recurso, né? Então quero isolar esse camarada aqui. Para que esse isolamento funcione, clicando com o botão direito, vamos até gerenciamento de comutador virtual e nós vamos criar aqui um comutador virtual particular, para que somente as máquinas virtuais falem entre si. Quero criar um comutador virtual e aí vamos colocar aqui Popovici Lab. Meu sobrenome, né? Traço Lab. E eu quero uma rede privada. Resumindo, todas as máquinas virtuais que se conectarem a esse comutador não terão acesso à internet, nem à rede real, ficarão apenas conversando entre si. Ok? Vamos clicar no aplicar, esperar a validação ser apresentada e clico no OK. Feito isso, vamos para o nosso servidor, botãozinho direito, configurações, e vamos isolar a máquina. Hoje ela está no Default Switch, que é um switch virtual padrão do Hyper-V, para que a máquina consiga falar na internet, fazer os updates e tudo mais. Então vamos colocar aqui no Popovici Lab, clico no aplicar e no OK. Feito isso, a máquina já está isolada, ela está sem acesso à rede principal e está sem acesso à internet. E exatamente por isso é extremamente importante que você realize sempre, gente, a instalação e update das máquinas antes de começar o laboratório, tá? Instala, coloca ela no default switch, faz as atualizações, deixa redondinha, aí depois, quando formos subir os recursos, né? Aí você cria o switch virtual para isolar o equipamento. Feito o isolamento, botão direito no equipamento, conectar. Vamos subir a nossa. Vamos para a nossa máquina virtual, né? Ele já fez o reboot com a nomenclatura. A senha 123 mudar cifrão.
Vamos aguardar até a carga do gerenciamento do servidor, gerenciador dos servidores, né? Vou até servidor local e notem que o nome já está alterado. Perfeito! Vamos instalar os componentes que fazem sentido aqui relacionados ao Active Directory, nosso controlador de domínio. Primeiro ponto é gerenciar, adicionar funções e recursos. O assistente ou wizard, né, será aberto. Nós vamos clicar no avançar na primeira etapa. Eu quero instalar uma função ou recurso, né? Ou melhor, uma instalação baseada em função e recurso. Vamos clicar no avançar. Eu só tenho por enquanto um servidor. Notem que ele está pegando o endereço IP 169.254, o famoso APIPA, né? Depois nós vamos eliminar esse camarada aqui, tá? Tem que dar um IP estático para ele, direcionado, enfim, nós vamos mudar essa configuração de endereço. Então clico no avançar. Eu quero um serviço de domínio do Active Directory. Permita que todas as ferramentas sejam instaladas. Esse cara tem que estar marcado. Vamos clicar no adicionar. Avanço, avanço, avanço e instalo. Sem muito segredo, tá? É uma instalação bem simples, bem NNF. Apenas fique atento aos detalhes que eu ofertei. Quando a barra de progresso chegar ao final, então a instalação foi concluída com sucesso. Nós vamos clicar aqui no fechar. Note que um alerta, né, de notificação foi adicionado e aqui já é possível realizar a promoção desse servidor a controlador de domínio. Nós ainda não faremos isso porque o endereço IP não está ainda como deve ficar. Eu já tenho uma arquitetura de endereços planejada aqui na minha cabeça. Então nós faremos o seguinte: eu clico aqui em Internet, exatamente na parte dos endereços IP, botão direito na interface, nós vamos aqui em Propriedades e lá embaixo vamos adicionar o TCP/IP. Vamos fixar o endereçamento IP. O primeiro endereço que me vem à mente é o 92.168.0.1. Então, geralmente é o primeiro bloco de endereços que a galera aprende na faculdade ou começa a mexer com tecnologia. Bom, enfim, é o primeiro endereço, tá bom? Gateway nós ainda não temos, lembrando que o gateway é a saída para outras redes, seria o nosso modem de internet, aí, o nosso roteador de internet, enfim. Nós não temos nada disso por enquanto. DNS preferencial nós também não temos, ok? Então, como ele mesmo será o próprio DNS, você pode colocar aqui 127.0.0.1 ou até mesmo o próprio endereço 192.168.0.1. Pode ficar nestes dois formatos. Perfeito? Então vamos dar o OK aqui. Clico no fechar. Entreguei aqui o endereçamento IP. Na parte superior do canto direito, eu posso atualizar as informações do servidor. Note que uma barra azul corre exatamente aqui embaixo do item de propriedades. O meu já acabou? Vou clicar de novo. A barrinha azul vai atualizando. Quando essa atualização acontece, a configuração que foi aplicada ela é entregue aqui na tela de propriedades, ok? Então, basicamente isso já está funcionando, já está configurado. Agora nós vamos promovê-lo a controlador de domínio. Então, clique aqui na bandeirolinha, onde tem aqui os alertas de configuração. Clique em promover este servidor a controlador de domínio. E aí nós vamos dar um nome para o nosso domínio. O meu domínio eu costumo colocar como popovice.lab. Mas preste atenção no seguinte. Olha que bacana, olha que legal. Eu tenho três opções. Adicionar um controlador de domínio a um domínio existente. Então, se eu tivesse uma floresta já criada, uma estrutura já montada, eu poderia adicionar um novo controlador de domínio. Não é o caso, tá? Eu coloquei o nome aqui sem antes fazer a observação, ou seja, a leitura da tela com as opções que haviam disponível. Então, não é essa a opção que eu quero. Posso adicionar um novo domínio a uma floresta existente? Seria algo como um domínio filho, um subdomínio? Não é o caso também. Eu quero uma nova floresta.
uma estrutura que nasce do zero, que completamente nova faz a empresa funcionar. Perfeito. Então, vamos colocar aqui popovice.lab, tá? Então, tenho popovice.lab, esse será o meu domínio. Nós costumamos colocar um domínio composto, ou seja, nome.sobrenome, nome.item adicional. Legal? Vou colocar aqui o avançar, permito que ele monte a configuração de domínio e trabalho agora o que a gente chama, o que nós chamamos, né, de nível funcional. O nível funcional da Floresta, ele diz como é montado o esquema da estrutura de domínio. Quais componentes serão habilitados, quais tecnologias embarcadas serão usadas. Quando nós falamos de Windows Server 2025, entenda que ele possibilita apenas compatibilização com 2016 e 2025. Isso significa que se você tem um ambiente muito antigo, tá? Com um nível funcional 2012 ou 2012 R2, você não poderá compatibilizá-lo com o Windows Server 2025, com a estrutura de domínio do Windows Server 2025. Se eu escolho o Windows Server 2016 no nível funcional de Floresta, eu consigo trabalhar com níveis funcionais 2016 e 2025. Mas como a Floresta nasce do zero, ela nasce nova, né? Não utilizar todos os recursos, todas as melhorias do Windows Server 2025 não faz muito sentido. Eu não tenho a necessidade de compatibilizar o meu ambiente de domínio, de controle de domínio, com florestas mais antigas. Ok? Ela já nasce do zero. Então nós vamos deixar aqui tudo com 2025. Como é o nosso primeiro servidor, eu recomendo, ainda mais que nós não temos uma estrutura grande, né, que ele também seja um sistema de controle de nome de domínios, ou seja, um servidor de DNS. Por ser o nosso primeiro servidor, ele também precisa montar o catálogo global, que é o índice dos objetos do nosso domínio. Então, aqui perceba que ele nem permite que você remova, tá? Mas ele permite que você tire ou adicione o DNS. Nós vamos deixar o DNS. Por ser o primeiro controlador do domínio, ele também não permite um Read-Only Domain Controller, um RODC, que é um controlador só de leitura, né? Esse RODC, o legal dele é que ele foi implementado no Windows Server 2008 e ele permite ali um controlador só leitura em lugares mais insalubres, né? Então ele é extremamente rápido, seguro, enfim, bem legal, bem bacana. Nós falaremos dele em outros vídeos, mas por enquanto não dá para transformá-lo, criá-lo, tá? Esse é o nosso primeiro controlador, então ele precisa ser um controlador full, completo. A senha de restauração do serviço de diretório, galera nunca lembra desse cara. Deixa eu fechar a notificação aqui. E quando cria a primeira estrutura, sequer guarda essa informação de DSRM. Ela é muito utilizada quando você tem um único controlador de domínio no ambiente, em casos de catástrofe sistêmica. Nós vamos colocar aqui 1, 2, 3, mudar cifrão. 1, 2, 3, mudar cifrão, porque é um laboratório, tá? E fica fácil depois de lembrar da senha do DSRM. Clico no avançar. Note que ele coloca um banner de alerta dizendo que não é possível, né, criar uma delegação para o servidor DNS. Não esquente a cabeça com isso. Apenas clique o avançar novamente. Ele gera um nome NetBIOS para resolução de nomes, uma compatibilização com uma resolução mais antiga. Só lembrando, gente, que o NetBIOS, na verdade, é um protocolo mais antigo de resolução de nomes. Ele significa Network Based Input Output System, tá? Na verdade, esse cara é uma API, Application Programming Interface, e um conjunto de protocolos que facilita a comunicação entre dispositivos dentro de uma rede local, dentro de uma LAN. Tá? Esse camaradinho aqui foi criado na década de 80, então ele é bem velhinho no que diz respeito à resolução de nome, e eu tenho protocolos hoje mais eficientes que trabalham dentro da minha rede. Porém, por uma questão de compatibilidade, o assistente de configuração do Active Directory ele cria um NetBIOS para o meu domínio. Se não me falha a memória, o NetBIOS usa a porta 137 para serviços de nomeação, 138 para serviços de datagrama e 139 para serviços de sessão, tá? Então, é só para que vocês tenham uma noção
de quais portas esse protocolo usa na questão de resolução de nomes usando o TCP/IP. Mas bora lá, vamos continuar aqui. Clico no avançar, ele faz ali a verificação do NetBIOS, me dá os endereços da pastinha chamada Sysvol, que é uma pasta compartilhada entre todos os controladores de domínio. Esse cara que é extremamente importante para que o seu usuário receba políticas de grupo, scripts, enfim, importantíssimo, tá? Então muita gente precisa inclusive dar mais atenção a Sysvol. Depois nós teremos vídeos só falando de Sysvol. Beleza, gente? Nesse caso eu não tenho muito o que fazer, manterei tudo no mesmo disco, né, na unidade C. Clico no avançar. Ele me dá um resumo do que será feito. Tá? Catálogo global, servidor, DNS, coloca tudo bonitinho aqui. Inclusive, nesta tela aqui, quando eu tenho internet, eu consigo colocar aqui uma pesquisa sobre mais opções de instalação e consigo, sem muito trabalho, exibir um script de todas as configurações que foram criadas para uma automação futura. Então imagine que você tenha vontade de fazer tudo via PowerShell ou automatizar o processo futuramente dentro do seu ambiente. Então ele te dá um arquivinho de script aqui. Para o Eduardo está tudo certo. Vamos clicar aqui no avançar. Aguardar que ele faça uma checagem. Ele faz uma pré-validação de requisitos. E caso apresente algum tipo de inconsistência, este camaradinho é colocado em vermelho. Dudu, ele deu vários alertas ali, mas permitiu a instalação ou promoção desse servidor a controlador de domínio. Por que ele permitiu a promoção a controlador de domínio? Porque ele não encontrou nada que impossibilitasse essa atividade. Então, o que eu fiz, na verdade, foi entregar um nome ao servidor, entregar o endereço IP válido, ok? Instalar os componentes e configurar de forma bem simplificada o servidor. Se você tem todas estas informações, todo esse aparato feito, ele não barra a sua promoção de controle de domínio, ou seja, eu consigo transformar esse cara num servidor de controle de domínio. Vamos clicar no instalar. E agora não tem segredo, tá, gente? É só aguardar a mágica acontecer e esperar o resultado final da promoção e instalação. Ao término, ele faz o reboot desse servidor. Detalhe importante, quando você promove esse servidor a controlador de domínio, ele converte o usuário local em uma conta de domínio, com o mesmo nome de usuário e senha. Ou seja, o nosso usuário é o administrador, ou administrator, né? E ele fará exatamente essa conversão do mesmo usuário e a mesma senha para dentro do modelo de domínio. Ele pede que eu faça o reboot. Agora vamos aguardar. Aqui ele pode levar um certo tempo, tá? A aplicação das configurações do computador depende muito do hardware que foi provisionado, de quanto de memória você deu, quantos processadores você atribuiu à máquina virtual. Então pode ser que ele leve um certo tempo para subir todas as configurações. Vamos aguardar. E depois de alguns minutos eu já tenho o nosso controlador de domínio prontinho. Então vamos colocar aqui o nome do usuário, administrador. Lembrando que no servidor você só tem agora a conta de domínio, ele não tem mais aquela conta local. Tá? Quando você promove um servidor a controlador de domínio, ele deixa de ter uma conta local. Vou colocar a senha 123 mudar cifrão, que é a nossa senha de testes aqui do laboratório. E faço a conexão no meu controlador. Vamos carregar algumas ferramentas para entender como está a minha estrutura de domínio. Note que o gerenciador do servidor já está sendo carregado e aqui os blocos de recursos estão se formando, né? Estão ficando aparentes. Ele faz a carga de todos os blocos, inclusive o Active Directory, o bloco do Active Directory aparece nesta área de funções. Notem que o AD e o DNS já estão aqui. Tem alguns serviços parados que para a gente no momento não dizem muita coisa, tá? Então, inicialmente o AD e o DNS estão funcionando. Vamos ali em ferramentas e perceba o seguinte, toda uma série de ferramental relacionado ao Active Directory foi instalado.
Então eu tenho domínios e relações de confiança do Active Directory, eu tenho aqui o módulo de Active Directory para o Windows PowerShell, eu tenho usuários e sites do Active Directory, ou seja, tenho bastante coisa relacionada ao Active Directory. Eu venho até usuários e computadores do Active Directory. É a primeira ferramenta que nós abrimos quando trabalhamos com controle de domínio. Já tenho o meu popovice.lab, tenho aqui o meu Domain Controller e o meu servidor primário, que é o SRV AD01. Já tem catálogo global, opa, engasgadinha no nome, né? Catálogo global. E tenho o Default First Site Name, que é o primeiro site da minha estrutura. Feito isso, vamos usar uma outra ferramenta também para validar essas informações. Uma ferramenta um pouco mais moderna, mais bonitinha, chamada Central Administrativa do Active Directory, que é o ADAC. O ADAC ele tem algumas outras funções que nós vamos comentar durante os vídeos, tá? Mas ele é uma versão aprimorada da ferramenta anterior. Uma das coisas que eu gosto bastante do ADAC é aqui a barrinha do PowerShell. Então, tudo que eu faço no ADAC, ele me mostra em formato de script. Então, se você tem interesse em aprender PowerShell focado para controle de domínio, administração de domínio, a central administrativa aqui do Active Directory, o ADAC, pode ser extremamente útil. Do lado esquerdo eu tenho o domínio popovice.lab e eu tenho dois formatos de visualização, tá? Eu tenho o modo de exibição de árvore e o modo de exibição de lista. Eu gosto mais do modo de árvore, que ele parece muito o Active Directory User in Computers, né? Então ele tem ali toda uma estrutura de árvore, enfim, fica mais fácil, pelo menos no meu ponto de vista, para identificar os itens. Então, Domain Controllers, tem o meu controlador de domínio, ali está habilitado. Bem simples, né? Bem bacana. Uma das configurações que eu gosto iniciais é aqui dentro do meu domínio. Clique aqui e nós vamos habilitar a lixeira do AD. O que é a lixeira do AD? Basicamente é uma lixeira de objetos. Então, se você cria um usuário, você apaga um usuário, esse usuário foi deletado. Tem que criar de novo. Significa que aquele ID, o SID vinculado ao usuário, foi perdido, tá? Então, mesmo que você crie um usuário com o mesmo nome, mesma senha, na mesma unidade organizacional, se você precisa do vínculo do SID, você não terá. Quando você habilita a lixeira do AD, vou clicar aqui no OK, ele faz com que todo objeto deletado ele fique numa área específica e ele pode ser resgatado durante um período. Significa que eu posso apagar e voltar o mesmo objeto, ou seja, aquele objeto que tem o mesmo ID de identificação dentro do meu domínio. E percebam algo importante. Olha o que acontece. Quando eu habilitei a lixeira do AD, na parte inferior ele mostrou exatamente qual é o comando do PowerShell com a parametrização e a data com que foi aplicado. Bacana, né? Então, se eu preciso aprender o PowerShell, o Windows PowerShell History aqui do ADAC me ajuda bastante, é bem legal. Feito isso, eu vou atualizar a minha tela. Fiz a atualização, notem que a lixeira do AD não está mais habilitada. Ela fica ali intangível, né? Uma vez habilitada, ela remove a opção. E eu tenho agora uma OU a mais. Cadê esse camaradinho aqui? Se eu clicar no lugar certo, vai, né, Eduardo? Então vamos, Popovice aqui, Deleted Objects, está aqui. Então, toda vez que eu apago um objeto, uma máquina, um usuário, enfim, um item visto como objeto dentro da minha estrutura de domínio, ele vem para cá e eu posso restaurá-lo a qualquer momento, tá? Então, eu apaguei sem querer um usuário que tinha uma série de permissões privilegiadas, uma conta que estava sendo usada como serviço e eu não sabia, e ela tinha uma série de permissões e eu não sei quais são. Se você tem a lixeira do AD habilitada, você consegue resgatar essa conta. Dudu, essa lixeira do AD ela veio no Windows Server 2025? Não, ela é antiga, tá? Ela já estava presente no Windows Server 2008, era meio chatinho de achar, mas ela estava ali. Ela ficou mais visível no Windows Server 2012, aqui pela central administrativa do Active Directory, e se tornou ali um ponto estratégico dos administradores para resgatar objetos excluídos. Legal? Então ela está
visível de maneira fácil a partir do Windows Server 2012. Beleza? E ela se manteve aqui no Windows Server 2025. Toda vez que eu subo um domínio novo do zero, enfim, eu habilito a lixeira do AD para facilitar a vida do administrador de ambientes. Beleza, gente? Vamos atualizar aqui a página. Basicamente, o nosso AD está no ar, nosso domínio está plenamente funcional e operacional. Se eu venho em servidor local, você nota que agora em grupo de trabalho nós temos o popovice.lab e o nome do nosso primeiro servidor é o SRV AD01. Tranquilo, né, gente? Mamão com açúcar subir o nosso controlador domínio, nosso primeiro AD. Nesse vídeo nós vimos basicamente a criação do isolamento. Depois que você atualiza a máquina com switch virtual, criamos um privado para que você conecte a máquina. Mudamos o nome do servidor, instalamos as ferramentas, né, de controle de domínio, instalamos nosso primeiro controlador de domínio e eu mostrei de forma bem rápida algumas ferramentas que te permitem observar a estrutura de árvore do nosso domínio. Também habilitamos a lixeira do AD para facilitar a recuperação de objetos deletados futuramente. Legal? A partir de agora, você tem uma máquina que pode ser utilizada, por exemplo, em todos os seus casos de estudo do Windows Server 2025. Você também pode usar essa máquina aqui de controle de domínio para estudar para a prova do exame, né, da Z800 e a Z801. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.